Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje comigo, professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores. Bem-vindos a essa aula, né? Estou de volta, verdade. Né? Vocês tiveram um tempinho de férias meu, mas estou de volta aqui com vocês. Estarei acompanhando o chat para ver as respostas, né, que são trazidas dos nossos alunos, que isso, né? O 6º ano é uma turma maravilhosa, extremamente ativa aqui com a gente, certo, Osmar? É verdade, Ali, a segunda semana agora já com essa adaptação, esse novo modelo do chat, né? E assim, a semana passada rolou, né? Teve lá seus ajustes, enfim, e a gente vai caminhando com essas situações. Então, a gente vai se ajustando. Já tem bastante gente aqui dando bom dia, me desejando boa recuperação. Pode deixar que eu estou cuidando da saúde, sim. Tá tudo bem. Bom dia para todos vocês, né? E é isso. A gente vai continuar a questão da recuperação, né, que já foi começada há umas 2 semanas atrás, correto? Isso aí, Hoje, aula 6 da sequência de atividades 1. Passa rápido, né? Então... Verdade, já estamos acabando, quer dizer, estamos não, vocês. Estão acabando a sequência de atividade 1, certo? Sequência de atividade 1 vai aparecer para vocês aí o tema da aula de hoje, nosso diretor vai colocar. A recuperação, sequência de atividades 1, é o que vai aparecer, não? Olha lá, parte 6. Então, hoje é aula 6, tá? Dessa sequência de atividades, beleza? Tá? Aí aparece para a gente os objetivos da aula, né? Que é resolver problemas de divisão que envolvam cálculos mentais ou escritos, tá? Exatos ou aproximados. A gente vai trabalhar esse conceito, vai focar um pouquinho mais nessa ideia na aula de hoje. A habilidade é do 6º ano 02, F06MA02, que é reconhecer o sistema de numeração decimal, né? A gente já vem ao longo dessas 5 aulas anteriores desenvolvendo todos esses conceitos aos poucos, tudo bem? Então, reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional e função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa situação aí. Tudo bem? Então, lembrando que esses conteúdos, esse material, ele está lá no Aprender Sempre, tá ok? Tá? E aí a gente vai desenvolver, vai trabalhar a aula em cima desses conceitos, beleza? Beleza, e lembrando que é o volume 3. Isso. Né? Nós estamos no volume 3 do material do Aprender Sempre. Beleza, tudo bem? Olha lá, na sequência eu coloquei um 200 ali, esqueci de apagar. coisas que acontecem, esses 200 não tem nada a ver com a aula, tá? Então, o que a gente vai fazer? Resolvemos problemas, tá? Essa atividade, ela está lá no caderno do aluno, na página 30. Nosso diretor colocou na tela aí, e a gente vai começar a aula falando justamente disso, tá? Faça a estimativa dos resultados a seguir usando cálculo mental. Para isso, arredonde os números e, com auxílio de uma calculadora ou não, tá? Ou realizando o cálculo manualmente, tá? Verifique se a estimativa que você fez se aproximou do resultado. Então, a intenção é essa. Aparece um quadro aí, tá ok? Aparecem 3 divisões para vocês, tá ok? A primeira, que eu vou indicar aqui, ó, é uma divisão por 2. A segunda é uma divisão por 5 e a terceira é uma divisão por 10. Aqui, qual que é a ideia? É que vocês pensem num arredondamento possível, tá ok? E a gente já falou anteriormente sobre a ideia de arredondamento. Vai haver divergências aí, viu, Alê? Tá? Alguns vão arredondar para mais, outros vão arredondar para menos, tá? Mas a ideia é exatamente essa, né? Que cada um desenvolva do seu jeito, cada um desenvolva aí da sua forma. A gente não vai encontrar arredondei certo e arredondei errado. Não, essa não é a ideia, beleza? Até porque a ideia
ideia é trabalhar, vou ser redundante agora, a ideia é trabalhar a ideia do arredondamento, por isso que foi redundante, né? Então, assim, qual que é o procedimento para se pensar numa questão de arredondamento? Então, por isso que a gente ainda não pode pensar se é certo, se é errado, se da forma que eu fiz está correto ou não, não é isso? Beleza, tá ok? Então, aqui a gente, depois de você pensar no arredondamento possível, teremos aí uma estimativa do resultado, e estimativa, naturalmente, ela pode variar, sem muitos problemas, e aqui a gente vai fazer a verificação desses valores na terceira coluna, tá? Diante da dinâmica da resolução do exercício, né? Vocês podem escolher, aí a gente vai dar um tempinho, tá? Aí vocês escolhem uma ou duas para fazer, se conseguir fazer as três também, sem muitos problemas, e nos mandam a resposta, e daqui a 4 minutinhos, né, por conta dessa estrutura, tá? A gente retorna com os comentários da atividade, beleza? 4 minutinhos a gente já retorna, tá? Até já.
Eu. Nós temos algumas respostas. Legal. Né? Agora, sim, só que como a gente imaginou, na verdade, nós não tivemos respostas das 3 operações Sim. contemplando as 3 colunas. Sim, a própria estrutura Da atividade, né? Não permite essa... Então, assim, Kainan Legal. falou que na 1 arredonda para 230 e estimativa do resultado é 232. E a verificação, acredito que ele tenha colocado isso aqui, 232. Tá. Cristina, 240. Na segunda, 3.820. E na terceira, 4.610. Legal. Marina Eduarda. O arredondamento da primeira, 240. Estimativa e verificação, 236. Os alunos, né, da Pro Maria Nilce colocaram para divisão por 5? Sim. Como arredondamento, 3.800, Legal. que dividido por 5, 760. Tem um 762 que eu não sei exatamente onde se encaixaria. E da terceira, que é 14.600 dividido por 10, igual a 1.460, que na verdade é 1.459,9. E os outros, tem algumas interações aqui, seguiram mais ou menos nessa mesma linha, tá? Legal. Vamos comentar essa tabela aí, porque assim, ela é muito ampla nessa questão da interpretação, tá ok? Então, ó, vamos subir a resposta aí. Então, ó, olha a ideia aqui, tá? Veja, vamos frisar, né, Ale? Não tem essa questão do certo ou errado no arredondamento, tá? Então, a questão não é essa. Aí você vai dizer, poxa, professor, mas era 234, arredondou lá para 200, né? Aí eu insisto nessa questão, tá? E outra coisa, né? Essas respostas aí, tá? A gente colhe elas lá do material do professor. Ok? Sim. Então, o que acontece? Professor Osmar criou uma situação de resposta, professor Alessandro. Não é. Tá? Então, o que acontece? Essas respostas que a gente coloca, esses gabaritos que a gente coloca, eles são extraídos lá do caderno do professor, tá? Com relação a esse material. Tudo bem? Então, o direcionamento que a gente faz em cima das respostas é focado aonde? Nas respostas, lá, nas opções de respostas que o caderno do professor oferece. Beleza? Até porque, independente da ideia do arredondamento, a verificação ela tem que ser a mesma, independente do arredondamento utilizado, né, dessa ideia. Legal. Tá? Então, aqui, Ale, tá? A ideia que foi proposta é que a gente fizesse um arredondamento, né, desse 234, um arredondamento lá para 200, um número cheio, né, a gente pode falar assim. Então, a estimativa, quando a gente pega o 200 e divide por 2, naturalmente é 100. Que é a ideia da metade, né? Exatamente. E a verificação, ela vai se dar o quê? Na resposta correta, na divisão exata, na divisão correta dele. Ou seja, se a gente pegar os 234, vou achar um cantinho aqui, ó, 234, não é isso? E dividirmos por 2, ok? Aquele método tradicional, né? Então, aqui a gente vai ter 1. Eu gosto do método direto, né? Eu gosto de fazer 2 vezes 1, 2. Para 2, falta 0, baixo o 3. Portanto, aqui eu tenho 1 novamente. 2 vezes 1, 2. Lá para o 3, falta quanto? Falta 1. Baixa o 4. Portanto, 7 vezes 2, 14. Resto 0. Beleza? Então, a gente chegou aqui, ó, numa estimativa, numa verificação, ou seja, o resultado correto de 117. Isso é bastante simples, né? A gente trabalha sempre essa questão da divisão por 2, ela é muito simples e bastante usual. Nesse aqui, ó, nesse 3.810, tá? Dividido por 5, tá? Aí eu tenho uma proposta, eu tenho uma ideia. Tá? O que se fez aqui? Chegou-se num arredondamento mais próximo, concorda? Tá? Sim. Então, a gente tem aí o quê? Um 3.810. Então, perceba que quando você faz a estimativa do resultado, ela está muito mais próxima de onde? Da verificação. Da verificação, porque o arredondamento está muito mais próximo do valor original. Perfeito. Tá? Então, exatamente essa é a ideia. Então, aqui ó, foi feito um arredondamento aonde? Dos 3.810, tá? Lá para os 3.800, ou seja, um arredondamento mais
mais próximo, né? Espero que os nossos estudantes estejam compreendendo que a gente sempre insiste ali, né? Apesar do chat estar direcionado aí, né? A gente falar diretamente com os professores, o que acontece? A aula continua sendo para os estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Exatamente. Então a relação até é estranha também. Não achem que só vocês estão achando estranho, né? A sensação aqui da gente, né? Nesse momento é que parece que está dando, mas não é essa a ideia. Né? Muito pelo contrário. A aula é oferecer uma aula do 6º ano para os alunos do sexto ano de matemática. É essa a ideia, né, para os professores. Beleza? Somos apenas elos, né, dessa corrente gigantesca. Beleza? E aqui a gente vai fazer a verificação. Alessandro, se eu não quisesse dividir isso aqui por 5 para chegar lá no resultado, por exemplo, eu poderia fazer uma associação, uma conjectura? Por exemplo, se eu dividisse 3.810 por 10, eu não ficaria com 381? Sim. Por exemplo, professor, está dividindo por 5. Poxa vida, mas o pessoal fala tanto de outras opções para buscar a resposta. Sim. Então, vou pensar assim, se eu tenho 3.810, lógico, divido por 10. Isso, a gente quer chegar nisso aqui, no 762, que é a verificação dele, tá? Sim. Trabalhando já com o resultado concreto aqui. Tá? Então, se pensar assim, poxa, se eu dividisse por 10, eu poderia simplificar aqui, teria 381. Mas veja, na realidade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma divisão por quanto? Uma divisão por 5. Por 5. E 5 seria o quê? A metade de 10. De 10. Como eu dividi por 10, o que eu vou pegar e fazer esse número? Multiplicar por quanto? Por 2. Multiplicar por 2. Então, eu penso assim, qual que é o dobro de 381? 762. Então, essa forma, esse modelo engessado de fazer cálculos, de fazer contas, siga o modelo, ele era muito bom lá no tempo que eu estudava. Hoje em dia, o que acontece? Você tem que buscar opções, tem que buscar caminhos alternativos para chegar no resultado. Naturalmente, desde que seja o resultado correto, né? Larga a mão de ser bobo, que a gente terminou de estudar só faz uns 2, 3 anos atrás. Tá, okay? Para de graça. Mas, assim, o clássico também, né? A forma tradicional. Muitos falam que matemática não muda. Matemática é matemática, ponto final. E os caminhos que você utiliza para chegar no resultado, pouco importa, desde que sejam corretos. E a gente insiste isso aqui, né? Não é porque a gente fala que tem uma forma de fazer aquela atividade, que naturalmente você vai, siga esse modelo. Não. Usa a sua criatividade, usa o seu feeling para perceber ali como que dá para buscar um jeito diferente e chega na resposta, né? Use seu raciocínio lógico matemático. Raciocínio lógico, né? Importante isso. É verdade. E essa aqui a gente tem o 14.599 dividido por 10. Aqui a gente tem uma aproximação de 14.600, ou seja, um arredondamento interessantíssimo. Muito até mais próximo do que o anterior, por exemplo. Perfeito. Né? Bem mais próximo. A gente usou o quê? Uma unidade? É verdade. E aqui veja que é proposital, né, Alessandra? Lógico. Aqui ele fez uma estimativa, fez um arredondamento, vamos dizer assim, um pouco distante. Sim, de 34. Isso, tá? Então veja que lá na verificação, você tem uma distância assim muito considerável, considerável em relação ao resultado correto, beleza? Veja que aqui nessa situação já houve uma maior aproximação do resultado correto lá na verificação. Então a diferença já diminuiu. Já diminuiu, tá? E aqui é o que acontece, o arredondamento foi mais próximo ainda, no caso aqui apenas em uma unidade. Beleza? Então, aqui a gente vai ter a estimativa do resultado, não é isso? Para o arredondamento, 14.600 dividido por 10, então a gente vai ter 1.460. Tá? Veja, a estimativa, ela tem que se aproximar lá da verificação. Um pouco distante, 17, já bem mais próximo, 2. E aqui uma verificação em relação ao resultado completo, a relação ao resultado correto, apenas de quanto? De 0,5. Não é? De meio aqui, tá vendo? Tá? 1.459. 0,1. Para 1.000, isso, né? Meio nada, né? 0,1. 0,1. Olha que aproximação interessantíssima. 0,1. 1.459, tá? 0,9 para 1.460, 0,1, também conhecido como 1 décimo. E essa ideia de dividir por 10 a gente já conhece bastante, né? Ou seja,
14.599. E aí o que a gente sabe? Que dividir por 10 é aquele mecanismo, né, de voltar uma casa decimal, né? Voltou uma casa depois da vírgula, portanto, aí temos 1.459,90, né? Se fosse dinheiro, a vírgula 9. E tem um detalhe interessante aí também nessa última, Osmar. Diga. Pensa comigo. Quando a diferença da estimativa para verificação é de 1/10, foi exatamente esse 1/10, né? 1/10, que é a divisão, que nós arredondamos. É verdade, né? Você falou aqui, né? Exato, Isso. Foi 1 numa divisão por 10, que é exatamente o 1/10, né? Então, essa brincadeira de arredondamento aí, né? Acho que ela cria um estímulo para você fazer o cálculo, tá? Naturalmente, a gente vai trabalhando com essas possibilidades até chegar numa aproximação. Ó, aqui foi um degradê, né? Exato. Então, aqui um pouquinho mais longe, aqui já foi se aproximando e aqui trabalhou com a aproximação muito próxima do valor correto da verificação real. Beleza? Até para poder mostrar que quanto mais próximo for o arredondamento do valor original, mais próximo será a nossa estimativa em relação ao resultado final, né? Perfeito. Beleza? Vamos dar sequência? Vamos nessa. Olha lá, divisão e estratégias, tá ok? Aí aparece uma segunda atividade para vocês, resolvendo as situações, problemas, aí são divisões clássicas mesmo, né? E essa atividade está lá no caderno do aluno, na página 30, lá do material Aprender Sempre. Desse jeitinho que está aí, tudo bem? Então, sem usar a calculadora ou registros, calcule mentalmente os resultados. A letra A, B, C e D. 3 minutinhos e a gente já retorna.
Osmar, nós Oi. tivemos várias respostas, Certo. tá? Teve até que uma unanimidade aí nesse cálculo mental, correto? Aham, legal. Então, por exemplo, o aluno Cauã, do Mauá de Sá, Aham. respondeu 5, 36, 51 e 12. Legal. O Matheus Alves Vidal, também, 5, 36, 51 e 12. O Bruno, da Escola Olavo Hansen, 5, 36 e 51. A Isabelle, 5, 36, 51 e 12. Então, assim, a unanimidade para quem colocou os 4, né, como a aluna Vitória, Aham. é essa: 5, Legal. 36, 51 e 12. Vários professores aqui colocando para a gente a resposta dos seus alunos nessa linha. Legal. E alguns professores colocaram, professor Osmar, a página é 31, meu filho. Tá? Então, acho que houve um erro de digitação aí. Mas embaixo está certinho. Tá. Aqui embaixo está Embaixo 31. tá certinho. Então, aqui em cima foi falha de quem digitou, no caso eu. A pessoa que vos fala ali do meu Tá lado. bom, tá? Né? Então, Aquele ali, ó. sem usar o uso da calculadora ou registro. A ideia aqui, né, são cálculos exatos, né, Alessandro? Mas a ideia me parece que é trabalhar por aproximação também, né? Então, Sim. fazer esses arredondamentos mentais aí, tá ok? Então, a gente sabe aqui, ó, 45, essa é muito usual, né? O 45 dividido por 9, a gente está pensando aí na tabuada do 9 ou na tabuada do 5, portanto, aí tá 45, 9 vezes 5, 45, não é isso? Então, temos aí o famoso 5. Não vou, tem as respostas, né? Dá para subir as respostas aí, nosso diretor vai subir para vocês, tá ok? Olha lá, ou eu? Beleza, tá vendo? Então, aqui em cima deles a gente faz os comentários. Então, aqui a gente tem aquela coisa tradicional da tabuada mesmo, né? 9 vezes 5, 45, ou pode trabalhar por aproximação, né? 5, fracionar a resposta, né? Também a gente comentou a semana passada, a gente trabalhou essa ideia das associação do conceito histórico, né? Da criação dos números, e os números estão muito relacionados com o corpo da gente, né? O fato de contar, né? Então a gente até comentou bastante, contar de 2 em 2, né? É relativamente simples, de 5 em 5, de 10 em 10. Então a gente criar essas associações bastante comum. Aqui, né, eu adoro aquela máxima da simplificação, né, a gente corta, né? O cortar, na realidade, é simplificar, né? Quando eu corto esse zero de um lado e do outro, eu estou simplificando os dois lados, né? A gente pode representar isso aí como uma fração também, né? Uma divisão. Tá? Eu estou simplificando por 10, temos resultado clássico aí da divisão, todo número divisível por 1 é ele mesmo, portanto, temos aí no 36, tá? Aqui, a gente poderia pensar num fracionamento da divisão, né? Por exemplo, 10 dividido por 2, 5, né? Seria uma possibilidade. 2 dividido por 2, 1. Não é isso? Sim. Então, metade de 102, 51. É isso que eu ia falar, a ideia da metade, né? A ideia Toda da metade vez também. que a gente divide. É. Nossa Senhora, divide por 2. De onde você se divide? Gente, eu estou voltando hoje, desculpa, tá? Não acostumei a acordar cedo ainda, não. Tá. E essa aqui é aquela divisão tradicional também, né? Que a gente pode executar. Você pode fazer pelo jeito tradicional, clássico, aquele, ou trabalhar por arredondamento também, né? Arredondar 100 e arredondar 44 e depois fazer as divisões sem muitos problemas, tá? Chegamos às respostas, vou limpar aí para vocês. 5, 36, 51 e 12, como a grande maioria colocou as respostas aí, né, Ale? Beleza. Vamos para a próxima? Vamos nessa. Olha lá. Olha o que vai aparecer para vocês aí. Resolvendo problemas. Caderno do aluno. Dessa vez eu coloquei certo. Página 31. Tá ok? Uma loja de uniformes de futebol vendeu R$ 2.640, tá? Em uniformes. Se cada uniforme custava R$ 30, quantos uniformes foram vendidos? Então, aquela coisa da divisão, né, contextualizada. Você cria um sentido, né? Cria uma situação, um problema em cima da divisão. Acredito que o pessoal vai mandar muito bem também. 3 minutinhos a gente já retorna.
Osmar, Eu. mais uma vez, praticamente uma unanimidade Que legal. em 88 uniformes vendidos. Uhum. Apenas que eu achei aqui, da Prodorati, algum aluno que deve ter respondido 87 uniformes. O restante das respostas, que são várias aqui, são 88 uniformes vendidos. Legal. Então, antes de subir a resposta, vamos fazer essa coisa assim. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente tem uma situação, um problema, às vezes a gente comentou essa ideia da simplicidade desses exercícios, mas eles têm um fundamento, eles têm um propósito, né? A gente está lidando com o sexto ano, toda uma situação atípica esse ano. Então, a ideia é retomar, recuperar mesmo, né, esse conceito. Então, aqui a gente trabalha com a ideia da leitura e da execução do cálculo em si, né? Ó, veja, eu estou trabalhando com alguns centavos? Não. Tá? Então, são R$ 2.640,00 Então, não tem necessidade de colocar esse vírgula 00. Vamos ser práticos, né? Sim. Quanto custava cada uniforme? R$ 30,00 também não tem a necessidade. Vamos à forma clássica aí para resolver essa divisão. Então, tenho aí 2.640 e vou dividir isso por 30. A lei é mais fácil dividir por 30 ou por 3? Por 3, sempre. Por 3, né? 3. Então, eu vou mandar esse zero embora. Vai embora. Que é a simplificação. É lógico. E aí eu vou pensar na tabuada do 3, né? 8 vezes 3, 24. 24 para 26. Falta quanto, Alessandra? Se eu não desenferrujei, se eu não enferrujei, 2. 2. Beleza? Vamos lá. Porque depois do divide, meu filho, nossa, tô duvidando de mais nada. Eu insistia muito para os meus alunos resolverem pelo método rápido. Gosto. Eficiência. Tá ok? 8 vezes 3, 24 para 26. Né? Então, o que acontece? A gente está trabalhando um arredondamento mental mesmo, né? Sem ter que fazer aquela subtração. É legal, estimula seu cérebro. Baixa o 4 aí, e aí, lógico, 8 vezes 3, 24, vai 24, resto 0. Feijão com arroz, é essa a ideia. Vou limpar aqui, tá? E vamos subir as respostas. Resolução 2.640 dividido por 30, 88 uniformes, é essa a ideia. Beleza? Vai subir o próximo exercício, a próxima atividade, tá ok? A Ana comprou uma televisão por R$ 850, nas seguintes condições. Uma entrada de 150 e mais 2 prestações do mesmo valor. Tranquilo, né, Ela? Famosa entrada. Sim. Qual o valor de cada prestação? 2 minutinhos, a gente retorna. Diga. Só lembrando pois que assim, quando coloca lá mais 2 prestações, coloca de novo, diretor. Isso. Lá. Mais 2 prestações de mesmo valor significa que essas 2 prestações têm o mesmo valor. Sim. Não necessariamente o valor da entrada, não. Correto? Correto, perfeito. Só uma questão de interpretação. Beleza, tá? 2 minutinhos, a gente já retorna.
Olha, agora eu já confesso que tem divergência. Legal. Não posso já falar que tem unanimidade, não. Vamos lá. Eles estão divididos entre R$ 350, o valor de cada uma das parcelas, e R$ 425. São essas as duas respostas que eu tenho aqui no nosso chat. Vamos subir? Olha lá o que vai acontecer, tá? A resolução é assim, do valor total, né, da televisão, ok? Ou seja, ela custava R$ 850, a Ana deu de entrada quanto? 150, então a gente vai descontar esse valor, não é isso? Tá? Então, a TV custava 850, comum isso, né? Bastante comum. Qual é o objetivo da entrada? Reduzir a prestação. Então, é bastante comum. 850 menos 150, 700. Aí, esses 700, eu vou dividir em quantas prestações? Duas. Em duas, tá? Metade de 700, 350. Beleza, é essa a resposta. Portanto, vamos pagar aí duas prestações de 350, mais os 150 de entrada, e é isso. E quem respondeu 425 é porque esqueceu de tirar o valor da entrada do total da televisão. É verdade, tudo bem? Certo? Vai subir aí o QR Code e o link para vocês fazerem a avaliação da nossa aula, nosso diretor vai colocar, tá ok? Tá? E aí o que acontece, tá? Conte pra gente o que você achou da aula, tá? Lá no QR Code, indica, né? Faça os seus comentários, né? E as suas sugestões são sempre bem-vindas. Ale, obrigado. Osmar, obrigada, galerinha. Valeu mesmo. E até a próxima aula. Até a próxima. Obrigado a todos.